Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos veem pelos nossos canais TV, canais abertos, né? Nós temos hoje em todo o Brasil. Você que está aí na sua região, você pode procurar saber, porque há um canal para cada região do Brasil hoje. Nós estamos hoje em todo o território nacional, ou através dos canais da Sky 87, 587, ou mesmo através das nossas plataformas no YouTube. Os nossos irmãos da Igreja Cristã Maranata, os nossos irmãos de outras igrejas, servos de Deus, que também participam dos nossos programas e são muito bem-vindos, né, nessa igreja que é o corpo de Cristo. Nós estamos falando ainda sobre a igreja como um corpo. Nós vamos continuar esse assunto, mas logo depois da nossa vinheta. Nós falamos nos nossos programas anteriores sobre a igreja, é o assunto que nós estamos tratando nesses últimos programas, sobre a igreja, mostrando aquilo que é bíblico, que a igreja é corpo, mas nós temos falado nos últimos programas que o corpo, se Paulo ele compara, se ele usa a figura do corpo humano para falar sobre a igreja, então nós temos que dizer que o corpo também adoece. Então, nós podemos dizer que a igreja pode adoecer. E nós falamos isso já em vários programas. Nós falamos sobre as predisposições, em outros programas falamos sobre a doença, né, os sinais, os sintomas, o tratamento. Mas hoje nós vamos abordar um assunto importante, ainda trazendo esse tema de corpo, usando a própria figura ou as figuras daquilo que existe no campo da medicina. As doenças, elas podem ser evitadas? Podem. Hoje você tem uma série de critérios e de elementos que você usa para evitar determinadas doenças. Existem fatores, como se fala hoje, fatores que predispõem, ou seja, que facilita o aparecimento da doença. Ou você fala, ou existe as contaminações, não é? Sejam elas de que tipo for. Então, como você evitar isso? Então, seriam aquilo que nós chamamos de medicina profilática, medicina preventiva. Então, como é que isso funciona? E se nós trouxermos isso para o nível da igreja, o que nós podemos avaliar com relação a isso? Nós vivemos num mundo de contaminação. A contaminação, e de que lado? A contaminação, aqui nós estamos falando do lado espiritual, porque é uma batalha travada no sentido de destruir a fé, a vida na igreja. Como é que é isso? De que forma que isso acontece? Na carta de Judas, no verso 4, Judas faz uma colocação. Vejam, a carta de Judas é escrita mais ou menos no ano 65, né, do tempo, né, do tempo da igreja, do tempo cristão. Mais ou menos no ano 65 é o tempo do auge da perseguição do Império Romano. Nesse ano, por exemplo, Nero já era imperador de Roma. Aí você podia dizer o seguinte: não, Judas está escrevendo para a igreja daquela época, mas
Não parece tanto sentido a colocação da carta se fosse pensar naquele momento da igreja ali. Parece um pouco sem sentido. Então nós vemos que a carta de Judas, ela não é uma carta voltada para aquele momento ali onde a igreja vivia. É uma carta profética. No verso 4, então ele fala sobre o risco da igreja, quer dizer, o perigo da igreja, quando ele diz assim: quando eu, escrevi exortando-vos com toda diligência, com todo cuidado, a batalhar pela fé. Exortar a igreja a batalhar pela fé que foi dada aos santos. Então, ele coloca isso, então ele está falando o perigo da fé, de destruição da fé. O que é fé? A fé é vida. A igreja sem fé, ela é morta. Então, quando ele diz isso, ele faz uma colocação no versículo 4 e que eu chamo a sua atenção. Ele diz assim: porque alguns que já antes haviam sido despertados, o texto que mostra, para estar na vida da igreja, alguns que antes conheceram, e que de repente eles saíram e eles voltam de maneira muito sutil para dentro da igreja. Esse é o versículo 4, trazendo certas coisas que podem prejudicar a igreja. Isso é o que ele coloca no versículo 4, você pode até depois, com calma, ler, é muito simples o versículo 4, porque se introduziram alguns que antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios. Então, o perigo da igreja nessa hora é a impiedade entrar dentro da igreja. O que é impiedade? A impiedade fala de pecado. A impiedade fala das coisas que são do mundo. E a Bíblia mostra que a necessidade, quando lá no Velho Testamento diz assim: quando você separar o precioso do vil, a sua boca será como a boca do Senhor. Então Deus quer usar a igreja como um corpo de Cristo, porque ela está aqui ainda e ela que profetiza para o mundo. Mas para que ela seja isso, ela tem que aprender, ela tem que saber separar o precioso do vil. Então a igreja, ela tem que viver esse momento lutando continuamente para evitar que essas coisas entrem na vida da igreja, de maneira muito sutil. Esse é o grande perigo da igreja. Vejam, às vezes nós temos os nossos jovens dentro da igreja, eles são criados, vieram, alguns nasceram na igreja, passaram pelas fases, o início, intermediários, adolescentes, jovens, mas eles começam a ter contato com o mundo, começam a ter contato nas escolas, com os colegas, começam a frequentar universidades e às vezes eles são contaminados. Ideias, conceitos, filosofias. Repito, aquilo que o pastor Gedeuti sempre dizia: não somos contra a filosofia, mas a filosofia está totalmente ligada à razão. A filosofia fala disso, a amizade pela sabedoria, mas isso é racional. Às vezes essas coisas entram e o jovem
entra por esse caminho, ele começa a ter um desvio da sua fé. Isso às vezes entra dentro da igreja e começa a contaminar a igreja. Isso adoece a igreja. Você, às vezes, jovens envolvidos com isso, às vezes você vai orientar, às vezes o momento importante na vida do jovem, por exemplo, o casamento. Mas por que vocês se preocupam tanto com casamento? Sim, preocupamos com casamento. Por quê? O mundo de hoje diz que a sociedade está doente. Não somos nós que dizemos, quem fala isso são os sociólogos. Os pesquisadores falam sobre a sociedade, o que está acontecendo com a sociedade. E eles mesmos dizem que a família é a célula da sociedade. Ora, em medicina, nós sabemos que o início de qualquer doença está a nível celular. Então nós, na igreja, temos uma preocupação muito grande para não deixar, não permitir que esse tipo de contaminação atinja a igreja, às vezes através do jovem. Às vezes, de repente, a igreja está toda envolvida e a igreja passa a ter aquela contaminação da igreja, passa o jovem viver aquilo que é puramente social. Aí ele vai no casamento, o casamento dele, ele está preocupado mais com o lado social, da apresentação daquilo que vai ser, e se esquece daquele momento, às vezes no culto, que é o momento de adoração. Mas vocês são contra as festas? Não. Mas a festa não pode de forma alguma macular aquilo que aconteceu no culto. Nós temos que ter cuidado com isso. E às vezes isso entra na vida da igreja, na vida do jovem, contamina a igreja, e a igreja perde totalmente a característica. Ela não está separando o precioso do vil, ela não pode ser a boca do Senhor. Ela está doente. Então nós temos que trabalhar esse sentido. Isso é uma medida profilática. Está na carta de Judas. Vejam, ainda dentro desse contexto, para tentar ser didático, Jesus diz certas coisas muito importantes a respeito, profeticamente a respeito da igreja. Olha só, tudo que Jesus disse tem sentido, concordam? Tudo que Jesus disse tem sentido. Por exemplo, Jesus disse assim: vós sois sal da terra. Então ele está falando a respeito de quem? Do mundo? Ele está falando a respeito de outro povo? Não, ele está falando a respeito da igreja, do seu povo. Então vós sois, está se dirigindo aos seus discípulos, aqueles que o seguiam, sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, para que serve? Aí você pergunta, por que Jesus diz isso? Que coisa interessante. Eu fui professor de química durante alguns anos, na época de faculdade, gostava de química e tal. Um sal, e o sal que Jesus está se referindo é o cloreto de sódio, porque é o sal de cozinha que tinha naquela época, que era o importante, esse sal. Jesus está se referindo a esse sal, cloreto de sódio. O cloreto de sódio é um sal que facilmente reage, combina com qualquer outra substância, né? Por ser, né, tem uma ionização muito fácil, pode combinar, tal. Mas se ele combinar com outra substância, ele se transforma em outro sal. E se ele transformar em outro sal, ele perde as suas propriedades físicas. Porque o sal, qualquer substância química tem propriedades físicas e químicas. Ele perde as suas propriedades físicas. Quais são? Odor, sabor, cor, etc. Se ele se combinar. Ora, quando Jesus diz, se o sal perder o sabor,
ele não serve para nada. Mas quando é que ele perde o sabor? Se ele se combinar com outro sal. Então a igreja, ela não pode se contaminar, ela não pode estar junto, ela está no mundo, mas ela não combina com o mundo, nem com as coisas do mundo, porque senão ela se transforma em outra coisa que não é a igreja. Ela pode se tornar um grupo social, ela pode se tornar um grupo religioso, qualquer coisa, mas para ser igreja, ela não pode ter nenhuma reação, nenhuma combinação, não é? Porque aí o sal, para se transformar em outro sal, tem que se combinar, é combinação química. Ele não pode combinar. Então vejam, o verso 4 aqui de Judas mostra a necessidade da igreja se precaver disso, porque isso é uma forma que ela tem de fazer a sua profilaxia, ou seja, de evitar isso, de impedir que isso. É possível até, nós estamos num meio onde nós temos contatos com tudo que está à nossa volta. É uma contaminação à nossa volta. Você está na rua, você está no seu local de trabalho, você entra em qualquer repartição, todos os locais são contaminados. Só que o seu organismo tem uma capacidade de resistir pelo seu complexo, né, imunológico, a resistir a tudo isso. Então a igreja, ela tem que estar preparada para, mesmo que haja esse contato, ela ter como reprimir isso, entendeu? Como evitar isso, para assim evitar que a igreja adoeça. Então, irmãos, a colocação da igreja hoje é importante para que todo esse processo aconteça. Isso é uma coisa dinâmica. Você não pode, você diz assim, eu vou ter um contágio, hoje eu não vou ter outra, mas não, você continuamente está tendo isso. A igreja continuamente está sendo desafiada dessa forma. Isso é uma batalha. O corpo vivo, ele trava uma batalha, não é? A definição de vida, para quem não sabe, a ciência nunca definiu vida. A definição de vida que a ciência aceita hoje, a própria medicina, é simplesmente uma definição filosófica. Vida é o conjunto de funções que resistem à morte. Então a igreja é a mesma coisa. Há uma operação continuada na vida dela para que ela se mantenha viva. Mas a oposição a isso continua, existe. E é por isso que a igreja, nesse momento, vive essa expectativa. Nós temos esse trabalho, como Judas profetizou aqui. Alguns que entram às vezes, né, com ideias. A igreja tem que estar preparada para isso. Ah, mas vocês são radicais? Não, não é isso. Por quê nós não somos radicais? Porque a mesma carta de Judas diz, no início, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum. Por quê? A salvação é no corpo, comum aí é no corpo. Tive, né, como exortar a batalhar pela fé. Exatamente. Então, a fé é vida. Então, qualquer coisa que entra diferente disso tem que ser combatido. E isso quem faz é o corpo. Mas toda reação de profilática, por exemplo, disso, toda
toda medida de combate a isso, é claro que o próprio organismo produz isso, né? Através lá dos seus sangue, células, que são células preparadas, né? São lá os seus anticorpos que são preparados exatamente para essa atuação. Mas há necessidade de uma vigilância sobre isso. Então, o momento hoje da igreja é um momento de vigilância. E por isso a Bíblia fala de ativa vigilância, né? Vigilância constante. Para quê? Para que o corpo não venha a adoecer. Se o corpo adoecer, você tem que tratar. Já falei isso nos programas anteriores, mas se não tratar, você tem grandes riscos da doença evoluir, da doença prosperar, podendo levar à morte. Concluindo, você vai dizer assim: então, existem igrejas hoje que podem estar mortas? Uma boa pergunta. Será que todas essas coisas entraram dentro da igreja, descaracterizaram a igreja de tal forma que ela hoje não é mais a boca do Senhor? As 7 cartas do Apocalipse, em todas elas, tem aquela frase importante que vocês ouviram nas escolas bíblicas: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. As igrejas aí não são as religiões. As igrejas aí é a igreja, que é o povo em todo o tempo da história. O tempo de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. O Espírito Santo continua operando. A igreja viva existe. Mas eu vou falar sobre as características da igreja viva no nosso próximo programa. Semana que vem, a parte a todos.